Amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre liberdade. Se ouve muito falar em liberdade, ultimamente tem sido tema de muitos debates, né, nos meios de comunicação, na sociedade, falando sobre liberdade. Mas nenhum de nós deve ter como parâmetro o que se fala na sociedade, o que se fala nos meios de comunicação, mas sim o que a Bíblia fala sobre liberdade. Liberdade. E aí eu quero ler um texto com vocês, que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, quero que você acompanhe essa leitura, que diz assim: Cristo nos libertou para viver uma vida livre. Permaneçam nessa liberdade. Nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. Não há dúvida de que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade. Mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem, pois assim acabarão destruindo-a. Vivam nessa liberdade motivados pelo Espírito de Deus. Só assim vencerão seus impulsos egoístas. Então o texto é claro quando Cristo nos chama para viver uma vida de liberdade. Em Cristo verdadeiramente você pode ser livre. E como nós podemos fazer para viver em liberdade? A Bíblia já fala sobre esse tema, principalmente no Evangelho de João. A primeira coisa para você viver em liberdade é você admitir que você precisa de ajuda. Admitir, eu preciso de ajuda. A Bíblia diz, no Salmo 22, 24, diz assim: pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Muitas vezes, irmãos, nós somos impotentes para controlar a nossa tendência de fazer as coisas erradas. A nossa vida muitas vezes é incontrolável, algumas coisas que acontecem. E chega o momento da gente pedir socorro. E hoje é o tempo de você admitir que precisa de ajuda. Que os seus segredos estão adoecendo a sua vida. Que os seus pecados encobertos, não confessados, estão minando a sua vida, o seu vigor espiritual. Então é necessário que você peça ajuda. O que muitas vezes impede o homem, a mulher de pedir ajuda, é uma palavrinha muito simples: orgulho. Nós temos uma natureza inclinada para o orgulho. E isso é muito perigoso. Por quê, pastor? Porque o orgulho é uma atitude escravizadora. Na verdade, ela acaba nos escravizando nas coisas erradas. E a palavra de Deus diz: o orgulho pode significar o seu fim, mas a humildade irá prepará-lo para as honras. Provérbios 29, 23. E Deus ainda acrescenta no livro de Tiago 4, 6. E Deus ainda acrescenta: eu condeno o coração orgulhoso, mas a minha graça abençoa o coração humilde. Deus, repitam comigo, Deus não abençoa um coração orgulhoso.
E você sabe que o orgulho é o grande empecilho das pessoas desfrutarem das bênçãos de Deus. Agora você está entendendo melhor. Eu não posso ter orgulho de algo, querido, que a palavra de Deus condena. Como que eu vou me orgulhar de algo que Deus abomina? Que é contrário àquilo que Deus fala. Não posso ter orgulho. Não é? E muitas vezes as pessoas estão se orgulhando de sucessos, de êxitos na vida, de que na verdade, não foram elas que propriamente conquistaram aquilo ali. E eu vou falar isso para você, vou mostrar isso para você. Então é muito importante que a primeira coisa para viver em liberdade, você precisa admitir que precisa de ajuda. Você tem que admitir isso, eu preciso de ajuda. A segunda coisa que você deve fazer para viver em liberdade é pedir ajuda a Deus. O texto bíblico do capítulo 16, versículo 24 de João, diz assim: até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Para que a alegria de vocês seja completa. Peça e Deus vai te dar. O que acontece normalmente? Vamos conversar aqui. O que acontece normalmente? Acontece que nós buscamos a ajuda de um monte de gente, primeiro, para tentar resolver aquele problema, e deixamos Deus por último. Quando nada mais dá certo, você não conseguiu ajuda em lugar nenhum, aí você diz assim: agora só Deus. Por que Deus ficou por último? Deveria ser o inverso. Está precisando de ajuda? Admita isso. Deixe de ser orgulhoso e admita. Muito bem. E como que eu devo fazer, pastor? Pedir ajuda a Deus. É simples. Entra no teu quarto. Fala com Ele. E Ele vai falar com você. Não precisa vir na igreja. As pessoas acham que Deus só se manifesta aqui. A igreja é um lugar de celebração, de adoração, de comunhão. Amém? Quando nós temos essa oportunidade linda de no domingo a gente está aqui, né? Adorando ao Senhor. Mas entra no teu quarto. Jesus que falou isso. Entra no teu quarto. Fala com teu pai em secreto que ele vai te responder, ele vai falar com você. Peça a primeira ajuda dele. E ele vai te guiar, e ele vai te ajudar. E ele próprio fala aqui: se você pedir em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Mas pastor, posso pedir qualquer coisa que Deus vai me dar? Não, Deus só vai te dar aquilo que vai te ajudar. Amém? E ninguém mais do que Ele sabe o que vai lhe ajudar. Você está entendendo ou não? Amém? Então, o que você pede a Deus tem que ser da vontade de Deus. E aí 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15, diz assim: se você pede a Deus, sabendo que o que você pediu a Deus é da vontade de Deus, então tome posse que você já recebeu. Está escrito lá, depois em casa você lê lá, 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. Se o que você está pedindo a Deus, sabe que aquilo ali que você está pedindo é da vontade dele, diz a Bíblia que está dizendo, não é o pastor Marco não. Se você sabe que aquilo que você está pedindo a ele é da vontade dele, a Bíblia diz assim: então vocês já receberam. Aleluia. Ah, pastor, como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? A Bíblia. O problema é que muita gente crê em Deus,
pertence a uma igreja, frequenta uma igreja, ama a Deus, mas não conhece a Bíblia. E por não conhecer a Bíblia, não sabe qual é a vontade de Deus, porque ali está expressa a vontade de Deus em tudo. Deus expressa a vontade dele como que é em todas as áreas da nossa vida. Então peça a Ele humildemente, ou então diga para Ele: Senhor, eu não conheço bem a Tua palavra, me perdoe porque eu não tenho tirado tempo para meditar na Tua palavra, mas me mostre qual é a Tua vontade com relação a isso aqui. Deus vai te mostrar a vontade dEle. Porque uma pessoa que anda e que caminha fora da vontade de Deus não é uma pessoa que vive em liberdade, gente. Que a liberdade está em quem? Está em Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Cristo é a vossa liberdade. Então, você entendeu? Deu para entender? A liberdade não é essa que a sociedade diz. A liberdade não é essa que os livros muitas vezes dizem. A liberdade é a que Jesus diz, é a que a Bíblia diz para nós. Então preste muita atenção nisso. Não há nada que Deus não possa fazer quando você pede a Ele, e que é a vontade dEle. Amém? Mas tem sempre um processo. Então perceba, uma mulher gastou o dinheiro dela todo, todos os bens dela, durante 12 anos. Aquela mulher, ela tinha uma hemorragia. Pensa, aquela mulher rejeitada pela sociedade, porque naquela época uma mulher que tinha uma hemorragia, ela era vista como amaldiçoada por Deus. Então ela não podia nem tocar nas pessoas, ela não podia viver em sociedade. Perceba, durante 12 anos aquela mulher, ela se sentia amaldiçoada, perdeu tudo. E aí Jesus passa por aquele lugar. E aquela mulher faz o quê? Ela se levanta, vai até Jesus, enfrenta a multidão que estava ao lado dele, e ela pensou o seguinte: se eu tocar, ele não precisa me tocar, ele não precisa falar nada para mim, mas se eu tocar na orla do vestido dele, eu vou ser curada. Gente, que fé maravilhosa. Então tem gente que vai sair daqui e vai viver essa fé essa semana. Você vai tocar e Deus vai trazer e vai manifestar poder de Deus. Você recebe essa profecia? Em nome de Jesus, recebe? Então você já tem isso daí. Sai daqui e faça isso, e o poder de Deus vai se manifestar. E o que aquela mulher fez? Exatamente isso. Deus, sabe, querido, Deus vê o coração. Deus olhou o coração daquela mulher. Não adianta, a gente não engana Deus com palavras. A gente não engana Deus com obras. Deus olha o teu coração. E Ele olhou o coração daquela mulher. Aquela mulher não falou com Jesus, irmãos. Ela falou só depois para dizer que ela que tinha tocado. Mas até ela ser curada, o único contato que ela teve com Jesus foi tocar na orla dele, do vestido dele. E Deus a curou. E sabe qual foi a palavra que Jesus disse para ela? Vai, minha filha, a tua fé te salvou. Além de ser curada, ela foi salva. Sabe por quê? Porque aquilo que você pede a Deus, Ele vai te dar muito mais do que você pediu ou do que você pensou. Você está entendendo, irmão? Amém? Não existe viver em liberdade fora do caminho da presença do Senhor. A liberdade está nisso. Então fica muita gente brigando aí por liberdade, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, para você ficar antenado, em nome de Jesus. A Bíblia diz em Isaías 58, 9, então quando vocês orarem, o Eterno responderá, vocês clamarão por ajuda, e eu direi, aqui estou. Aqui estou. Tem gente me vendo agora, me ouvindo em casa. Você está em casa doente, você está em casa com angústia, com problema. Deus fala aqui, enquanto vocês orarem, e eu digo a vocês, termine esse culto, ajoelhe-se aonde você está, e peça a Deus, e Deus vai dizer para você, eu estou aqui, e Deus vai te curar, e Deus vai te libertar, e Deus vai te levantar dessa cama, e Deus vai te levantar desse lugar, e Deus vai operar na tua vida,
Em nome de Jesus. Alguém deve estar precisando, porque Deus está mandando eu falar essas coisas. Não para aqui, mas para quem está lá me ouvindo agora. Meu Deus. Olha o que o Salmo 18, 6 diz. Que mundo hostil. Clamo pelo eterno. Grito para que Deus me socorra. No seu palácio ou do seu trono. Ele ouve a minha voz. Meu grito chega à sua presença. Uma audiência particular. Isso aqui é fantástico, você não entendeu. Se você entendesse, você ia dar glória a Deus, você ia pular aí da cadeira. Nós temos mais de 7 bilhões de habitantes na Terra, no mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você clama a Ele, Ele ouve a tua voz, Tiago. Mas, Tiago, a tua voz é diferente da voz do seu Edilson. Você vê como é que ele distingue a voz de cada filho, cada um que levanta a voz para clamar a ele. Você não entende a dimensão da majestade desse Deus. Você pode pensar assim, a minha voz... Será que Deus vai me ouvir, pastor? Ele vai te ouvir do alto trono dele. E ele vai te atender segundo a riqueza da glória dele sobre a tua vida. Clama! E é isso que o salmista diz. Uma outra coisa importantíssima. Primeiro você tem que admitir, depois você tem que pedir, e depois você tem que aceitar humildemente a ajuda de outras pessoas. Eu estou escrevendo um artigo, talvez eu transforme esse artigo num livreto, sobre como tornar-se uma pessoa de sucesso. Mas você vai entender que, quando você for ler, você vai entender o ângulo ou o conceito que eu tenho de sucesso na vida de uma pessoa. E ali, um dos pontos que eu abordo ali é exatamente como que as pessoas imaginam que não precisam de outras para poder ter êxito, crescer, avançar. Quando você não pede ajuda, você não chega a lugar nenhum sozinho. Você precisa de pessoas para te ajudar a chegar aonde você deseja chegar. O problema é que muita gente não entende isso, ou não aceita isso. Por quê, pastor? Por causa do orgulho. Quando Deus te dá uma vitória, não foi você que alcançou sozinho. Deus usou pessoas para ajudar você a alcançar a vitória que Deus te deu. Deus te deu. Você não vai avançar, você não vai crescer, você não vai alcançar o que Deus preparou para você, se você não entender que você precisa da ajuda de outras pessoas. E muitas vezes nós somos orgulhosos. Por quê? Porque no final a gente quer dizer o quê? Eu consegui. Eu sou o cara. Você não é ninguém. Você só é alguém quando você está debaixo dele. Ele sim, é por causa dele, por ele, por meio dele são todas as coisas. Então recebe essa palavra com muito carinho. Ninguém vive em liberdade sem depender de outras pessoas. Nós dependemos de outras pessoas, nós precisamos da ajuda de outras pessoas para alcançar aquilo que nós queremos em Deus da vida. Mas o orgulho muitas vezes impede. Por isso que tem crente que diz assim, poxa, por que Deus me abençoa? Deus está falando assim, eu estou querendo usar pessoas para te abençoar. E você está aí. Você não quer ajuda. Tiago capítulo 5, ele diz assim, vocês estão sofrendo, orem. Sentem-se bem, comece a cantar. Estão doentes? Chama os líderes da igreja para orar por você e ungí-los em nome do Senhor. Façam disso uma prática comum.
Confessem seus pecados uns aos e orem uns pelos, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. As pessoas têm dificuldade disso aqui. Por quê? Porque tem vergonha, pastor. Tem vergonha porque acha que o outro é melhor do que ele. Quando você confessa alguma coisa para mim, não significa que eu sou melhor que você. Um pecado que você cometeu e confessou para mim, é para eu orar por você. Isso não significa que eu não cometi pecado também. Eu não sou perfeito, nem você é perfeito. Amém? Então Tiago disse assim: confesse os vossos pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, e vocês serão curados, serão abençoados, viverão melhor. Então tenha essa humildade de pedir ajuda de outras pessoas. O valor de alguém que deseja viver uma vida de liberdade em Cristo Jesus está em aceitar humildemente a ajuda de outras pessoas. Aceite em nome de Jesus, aleluia. Deus vai usar pessoas para abençoar a tua vida, para levar você aonde Deus quer que você alcance. Deus vai fazer isso. Amém? Muitas vezes, deixa eu falar para você, Deus vai usar pessoas que eram improváveis para você. Às vezes você vai achar que Deus, não, essas pessoas que me conhecem que Deus vai usar. Não. De repente as pessoas que você mais conhece, que você tem mais amizade, não serão pessoas que Deus vai usar para te abençoar. Serão pessoas muitas vezes que você nem conhece, ou pessoas improváveis. Aquela pessoa nunca vai me ajudar. Deus vai lá e vai fazer aquela pessoa te ajudar. É Deus que move o coração do rei. É Deus que move o nosso coração. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga glória a Deus. É nessa dimensão de fé, de liberdade. Não existe viver em liberdade sem dependermos uns dos outros. Outra coisa importante para viver em liberdade: não desista do seu processo de transformação pessoal. Olha o que Deus diz na palavra dele. Nunca tive a menor dúvida de que o Deus que iniciou essa grande obra em vocês irá preservá-los e conduzi-los a um final grandioso no dia em que Cristo Jesus se manifestar. A obra que Deus começou na tua vida, Deus vai completar essa obra. Toca no teu irmão e diz assim: só depende de você, cara. Deus vai completar. Eu sei que Ele já começou uma obra na tua vida. Olha o Espírito Santo me revelando exatamente isso aqui. E essa vem a revelação mesmo. Ele está dizendo aqui que começou uma obra na vida de algumas pessoas aqui. E essas pessoas, ele diz assim: existe um processo de transformação. Diz o Senhor para você: fique firme, olhe para Ele, porque virão situações que tentarão destruir a tua vida. Agora ninguém deu glória a Deus, porque também, né, pastor? É o processo de transformação. Algumas vezes, Deus vai usar situações e pessoas para transformar a tua vida e você não vai entender. Eu vou repetir. Muitas vezes Deus vai usar pessoas e situações para transformar na sua vida, para tirar aquilo que é um obstáculo, para colocar algo novo na tua vida, para você alcançar o que Deus quer que você alcance. Então fala de novo para o teu irmãozinho que está do teu lado, com muito amor, diga assim: só depende de você. Eu sei que o processo de transformação é difícil. As pessoas querem Jesus, as pessoas querem a bênção de Deus, as pessoas querem, creem em Deus, amam a Deus, querem Deus, mas as pessoas não querem a transformação que Deus quer fazer. Aí a pessoa diz assim: não, pastor, eu vou para a igreja. Irmão, Deus, Jesus disse assim: vinde como estás. Aí a pessoa pensa assim: eu vou como estou e vou continuar como estou. Ué,
Não entendi. Olha o pensamento da pessoa, que é o pensamento de muita gente, tá? Eu não posso falar muita coisa, mas eu venho como estou e quero ficar como estou, como sou. Como assim? Se você vem a Jesus, você não espera ser transformado por esse Jesus? Você vem a Ele para quê? Se você vem a Ele e não quer ser transformado, mudado, então essa tese cai por terra. Onde se chama aí a igreja? Não. Então, não tem como, entendeu? Se você vem a Jesus, diz a Bíblia, quando você vai conhecendo a verdade vai mudando você, vai transformando você, vai libertando você. E esse processo é para quê, pastor? Para que você se pareça com Ele. Você está entendendo, irmão? Está entendendo, meu amigo? Paulo diz na sua carta aos Gálatas também, no capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: fui crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas... E a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que se entregou por mim, que morreu por mim, que me amou. Então tem esse negócio de dizer assim, não, eu me torno crente. Tem gente que acha que a igreja muda as pessoas. Igreja é uma família, gente. Quem muda as pessoas é a palavra, é o poder de Deus. É quando essas pessoas se submetem à palavra. Não, eu quero, aleluia. Então fala de novo, teu amigo, só depende de você. Agora tem gente que vem para a igreja e acha assim, muitas vezes até se torna membro de uma igreja, se batiza e tal, mas não tem mudança nenhuma. Então onde está o poder de Deus de transformar, de mudar, de fazer de você uma pessoa como Ele quer que você seja? Entenda isso com muito amor, com muito carinho. Você vai se tornar uma pessoa melhor. Então, viver em liberdade, querido, é exatamente isso. Deixa Jesus transformar. Deixa Ele fazer. Amém? Às vezes tem gente que fala assim, o pastor, teve irmão que já falou comigo assim, pastor, o senhor é meio duro, né? Eu disse, não sou não, eu sou uma manteiga derretida. Mas, por quê? Porque tem situações que a pessoa está sendo tratada por Deus e o irmão quer que eu coloque a mão lá. Irmão, não vou colocar a mão onde Deus está agindo, não. Deixa Ele agir. Deixa o homem trabalhar. Mas tadinho. Não, irmão, não é tadinho, não. Tadinho do diabo. Deixa Deus trabalhar na vida dessa pessoa. Às vezes Deus está trabalhando na vida da pessoa e a gente quer colocar a mão. Por quê? Porque nós temos nós vivemos muito num sentimentalismo. Nós vivemos muito numa postura de autocomiseração. Tem gente que gosta disso. De que as pessoas fiquem ao seu redor dizendo, que pena, tadinho. Que injustiça que fizeram com você. Coitado e tal. Não, calma aí. Vamos sentar, vamos conversar, irmão. O que houve? Como que você vê que Deus permitiu isso? Com qual propósito? Você vê? Pastor, nunca tinha visto. Pois é. Se Deus permitiu, é que Deus tem um propósito de mudança, de transformação. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque a Bíblia diz isso. O que a Bíblia diz, pastor? Está vendo como você precisa ler a Bíblia? Mas eu vou te ajudar. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, versículo 28. Agora você lembra. Né? Você lembra agora? Romanos 8, 28, irmão. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Então todas, diga todas. Aí de novo, me ajuda interagindo comigo, tá? Diga para o teu irmãozinho assim, só depende de você. E aí, vamos junto?
Sabe, tem gente para te ajudar. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Você não vai ficar sozinho. E muitas vezes fica esse sentimento no coração das pessoas. O processo de transformação é muito importante. O pastor Cote, ele diz que libertação é você submeter de bom coração à disciplina de Deus. É Deus disciplinando você, corrigindo você, colocando você no rumo, tratando, botando a coisa onde deve ser. Aleluia! Eu queria que você desse um glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Dá um glória a Deus de novo aí. É Deus corrigindo e disciplinando você. Ah, pastor, mas é o diabo que está fazendo isso. Se Deus permitiu o diabo fazer isso com você, é porque Deus tem um propósito. Porque Deus falou para Satanás, ó, pode ir lá, tira isso e só não toca na alma dele. Eu estou falando de Jó. Você está entendendo, meu irmão? E Deus tinha um propósito maior na vida daquele homem. Não é que aquele homem era um ímpio, não é que aquele homem fazia coisa errada, era um homem temente, era um homem reto, era um homem justo. Mas Deus provou aquele homem. Aleluia! E Deus de repente está provando e fazendo algo na tua vida e você está dizendo assim, não quero, não quero. Eu sei que a gente não gosta de disciplina. Eu sei que ninguém gosta de ser corrigido. Ou afinal de contas, há alguém aqui que ficou alegre quando a mamãe veio pá, com chinelo, veio, disciplinou. Ninguém fica alegre. Ah, aleluia, que meu pai me bateu. A Bíblia diz que no momento pode ser de tristeza por causa da disciplina, mas depois vem a glória, vem o resultado, você vai ficar alegre, você vai ficar feliz. Em nome de Jesus. Rapaz, tem crente que não entende isso. Eu não sei como é que Deus trata com esses crentes, mas é Ele, né? Muitas vezes Deus está usando mesmo. Eu não estou entendendo, pastor. Eu não estou entendendo por que estão fazendo isso comigo. Ué, se você não está entendendo, vai para os pés do Senhor. Pergunta ao Senhor por que Ele está permitindo isso acontecer na tua vida. Não se rebela não, cara. Se rebela contra os pais, se rebela contra a liderança. Só não se rebela contra o patrão porque precisa do dinheiro. Porque se ele não precisasse, ele se rebelava também. Você entendeu por que Deus não dá riqueza a todo mundo? Eu fecho parênteses. Deus conhece o coração do homem, irmão. Que a pessoa se rebela. Não pode corrigir, não pode disciplinar, não pode fazer nada. Hoje em dia, então, nessa geração de hoje em dia, não é verdade, não é? Quantas ovelhas, não sei se era ovelha, se era bode, não sei, que quando eu corrigia, pulava fora. Vou para outra igreja. Eu não estou aqui para fazer a vontade do homem, estou aqui para fazer a vontade de Deus, estou aqui para abençoar a tua vida. E se for para te corrigir, eu vou corrigir. Goste você ou não. Porque eu não quero o teu mal quando eu te corrijo, eu quero o teu bem. Quando o pai corrige o filho, não é porque ele quer o mal do filho, é que ele quer o bem do filho. Quando Deus nos corrige através de situações, de pessoas, é porque Ele quer o nosso bem. E muitas vezes você pode achar o seguinte, mas essa pessoa me corrigindo, Deus usou uma mula para corrigir um profeta. Com todo carinho, com todo amor. Eu não vou falar isso não, pode ofender aqui. Alguém pode se sentir ofendido, não vou falar não. Deixa eu encerrar isso aqui. Amém? Entenda isso, com muito carinho. Eu vou terminar aqui, falando para você que, não, se for um A melhor, eu... A outra coisa importante para você viver em liberdade é você reconhecer Jesus Cristo, o seu libertador. É crer em Jesus, sabe? Ele sim, olha só que olha a mão, olha que palavra. Aqui, você que está aí, preste bem atenção, olha que palavra abençoada.
Então Jesus dirigiu a palavra aos judeus que diziam crer nele. Todo mundo diz que crê nele. Se ele se dirigindo aos judeus, ele não estava se dirigindo aos discípulos. Mas esses judeus diziam crer nele. Aí é que pega a coisa. Eu creio em Deus, pastor. Creio em Jesus. Aí ele fala assim: se vocês permanecerem comigo, disse Jesus, vivendo o que eu ensino, sem dúvida, são meus discípulos. Então, irão o quê? Experimentar a verdade, e a verdade vai libertá-los. Se vocês permanecerem em mim. Tem gente que crê em Jesus, frequenta a igreja, mas não permanece em Cristo. Não permanece no caminho. Não permanece na verdade dele. Não permanece na vida dele. E aí é brincadeira, cara. Ah, pastor, eu estou 30 anos dentro da igreja. E está arriscado. Jesus, a trombeta soar, o anjo tocar a trombeta, a gente subir e você ficar aí. Por quê, pastor? Porque é o que a Bíblia diz. Mas eu sempre criei nele, eu sempre pertenci a uma igreja. Mas como eu vou voltar a dizer, a igreja não salva ninguém. Igreja é uma família de comunhão, de adoração, de cumprimento da missão. Mas ela não é instrumento para salvar. Ou melhor, ela não salva. Ela é um meio em que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos estar juntos. A igreja é como família que eu estou dizendo. Amém? Irmão, a vida pode até te machucar, mas Deus, Ele vai te curar. Ele vai te libertar. Então, viver em liberdade. Assuma a sua incapacidade de mudar a si mesmo. Não, pastor, eu vou mudar. Não. Você sozinho não consegue. Admita isso. Peça ajuda a Deus. Peça ajuda a pessoas. Que Deus vai levantar pessoas para te ajudar. E o Espírito Santo vai agir na tua vida. Deus nos chamou para viver uma vida de liberdade. Amém, queridos? A verdadeira liberdade. Não é essa liberdade que muitas vezes você vê na escola, você ouve no meio de comunicação, né, que as pessoas dizem para você. Não é a liberdade. Olha o texto que diz, não é a liberdade que você vai fazer o que você entende. Ah, pastor, sou livre para fazer o que eu quiser. Se você entende que essa é a liberdade que você quer, ela vai te destruir. É o que diz o texto. Mas a liberdade que você quer é a liberdade que a tua vida será dirigida e motivada pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a verdadeira liberdade. Que é a liberdade do cara pensar assim, não, eu sou livre. Eu posso fazer o que eu quiser. Essa é a liberdade do mundo, essa é a verdade. E eu até traduziria essa liberdade com outro termo. Qual, pastor? Libertinagem. Para mim é diferente de liberdade à luz da Bíblia. Então a pessoa, ela quer fazer o que ela quiser. Ela é livre. Sim, ela é livre para isso. Ela é livre para isso, mas não livre por Cristo. Quem recebe a liberdade em Cristo, quer caminhar com Cristo, quer viver com Cristo. E quando você recebe essa liberdade, você vai ser capaz de dizer não ao pecado. Você vai ser capaz de perdoar aqueles que te machucaram. Você vai ser capaz de vencer o luto e a depressão. Você vai ser capaz de se livrar dos vícios. E quando eu me refiro a vícios, eu não reduzo somente a álcool e nem a cigarro. Vício é tudo aquilo que nos escraviza, que nos controla. O celular pode ser um vício na tua vida, ele te controla. O controle da televisão pode ser um vício. Enfim, eu poderia aqui descrever uma série de
vícios que escravizam as pessoas. Mas quando você está com Cristo, nessa liberdade, você será capaz de viver uma vida emocionalmente equilibrada. O que tem de gente desequilibrada hoje, irmão? Acho que a profissão que está dando mais dinheiro hoje em dia é psicólogo e psiquiatra. Ou psicanalista. Não sei. Mas uma coisa eu sei. Não vou falar isso não. Antigamente, na minha época, se consultar com um psicólogo era tido como doido. Mas depois entende-se que na verdade é uma ciência que Deus estabeleceu pelo homem para ajudar o homem no seu desequilíbrio emocional, que gera doença. Mas com o Senhor, a liberdade de Cristo, Cristo vai usar pessoas que vão te ajudar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você está apto a viver uma completa vida em liberdade, em nome de Jesus. Conhecereis essa verdade e a verdade vai te libertar. Então nessa noite, Deus te convida a viver em liberdade. Venha viver em liberdade, vamos ficar em pé.